O governo Lula completou um mês. Neste tempo, houve discursos de retomada da democracia e promessas de melhorias em aspectos sociais, econômicos e políticos. A repórter Lohane Castro preparou uma reportagem especial destes primeiros 30 dias de governo. Vamos conferir? Nos primeiros dias de governo Lula, os 37 ministros nomeados estavam ainda em clima de festa. Discursos fervorosos, de retomada da democracia e de que o amor venceu, promessas de melhorias e assinaturas de medidas para cumprir os desejos do presidente. Ainda na posse presidencial, chamada de Festa da Democracia, Lula prometeu governar para todos, mesmo os que não apoiam seu governo. Mas 7 dias depois, alguns bolsonaristas radicais invadiram os prédios dos 3 poderes. Com atos de vandalismo, quebraram parte da história da arte política do país, geraram prejuízo milionário para os cofres públicos e alguns irreparáveis historicamente. Mais de 900 pessoas permanecem presas e devem responder pelos atos criminosos. O interventor nomeado para cuidar da segurança do Distrito Federal, que ficou até o último dia 30, Ricardo Capelli, afirmou em um relatório que os atos golpistas foram planejados na capital federal. Isso fica claro e evidente, porque todas as ocorrências, todos os atos, as manifestações, os atos de vandalismo que aconteceram na capital federal, eles tiveram a sua organização, o seu planejamento, o seu ponto de apoio naquele acampamento. Depois disso, os discursos e ações de governo mudaram. Em uma reunião com as centrais sindicais, Lula chegou a culpar o ex-presidente Bolsonaro pelos atos golpistas. O que houve aqui foi uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe por gente preparada. Eu não sei se o presidente ou se o ex-presidente mandou. O que eu sei é que ele tem culpa porque ele passou 4 anos instigando o povo a ter ódio, mentindo para a sociedade brasileira e instigando que o povo tinha que estar armado para poder garantir a democracia. A relação do presidente com as Forças Armadas e o Gabinete de Segurança Institucional ficou ainda mais abalada. Cerca de 100 militares que ocupavam cargos importantes no GSI foram demitidos. Os comandos do Exército, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal foram substituídos. Para os especialistas em política, as novas ações do governo mostram uma tentativa de diminuir a influência militar nos órgãos públicos e principalmente nas áreas relacionadas à presidência. Você não pode misturar as Forças Armadas com política, a Polícia Federal com política, né? Então é necessário literalmente desbolsonarizar todas essas instituições que não devem servir nem a Lula nem a Bolsonaro, mas devem servir ao governo brasileiro, independente de quem esteja sentado na cadeira. Nos primeiros minutos como presidente, Lula assinou cerca de 13 despachos, entre decretos e medidas provisórias. A quebra de sigilo de 100 anos do governo Bolsonaro era a mais esperada. O presidente da República assina despacho que determina que a Controladoria Geral da União reavalie, no prazo de 30 dias, as decisões que impuseram sigilo indevido sobre informações e documentos da administração pública. No entanto, o governo foi criticado nesta semana por negar informações ao cidadão por meio da Lei de Acesso à Informação, no mesmo nível em que o ex-presidente. Uma delas foi a lista de convidados do jantar da posse no Itamaraty. Ações do governo nesses 30 dias são vistas como emergenciais para retomar relações institucionais, estabelecer confiança entre os líderes estaduais e do Distrito Federal e voltar a ter contato com autoridades de outros países. Primeiro, de se tentar fazer com que haja uma boa convivência, um bom relacionamento com as demais instituições, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, que estava completamente esfacelado em relação ao que foi desenvolvido pelo governo anterior. Esse trabalho de relacionamento do Brasil com o mundo, né, que começou inclusive antes da própria posse,
tem um momento onde o presidente Lula, depois de eleito, mas não empossado ainda, começou a circular pelo mundo, foi recebido em diversos países, né, e já empossado, no próprio dia da posse, teve a demonstração de uma quantidade bastante expressiva de chefes de Estado, que recebemos aqui no Brasil, muitos deles com relações praticamente cortadas, e tivemos, nesta semana, a presença do Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, que já chega no Brasil, inclusive com um anúncio de cerca de R$1 bilhão. A Alemanha voltará a financiar parte do Fundo Amazônia, que também será usado para ajudar os povos originários que sofrem de desnutrição e malária. A situação foi constatada durante visita do presidente à aldeia dos Yanomami, em Roraima. E eu saí daqui com um compromisso com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem, na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. Ainda na retomada das relações com outros países, a primeira viagem internacional oficial foi para a Argentina e, em seguida, o Uruguai. Lula disse que fará um esforço para que o BNDES volte a financiar projetos de países vizinhos. Mas o interminável janeiro não deve definir os rumos do governo Lula, já que as eleições mais importantes ocorrem nesta quarta-feira. As lideranças do Congresso serão definidas e, com isso, a força do governo nas casas. Na Câmara, Arthur Lira, com o apoio do PT, é o favorito para a reeleição. Já no Senado, Rodrigo Pacheco busca a reeleição, mas tem o risco de perder para o bolsonarista Rogério Marinho.